Mas, Elce, Ah, essa semana eu li uma frase que me lembrou muito você, que é ah, assim, a gente está aqui, nesse mundo, para a gente levar para o céu mais pessoas que a gente pode levar. é Aí eu lembrei verdade. tanto, isso me levou até você, dentro do Ah, meu que coração, bênção. Amém. botou seu nome. Eu falo que eu estou aqui, I'm a recruiter, né? Estou de É, passagem, ajuntando. mas Então, nós é vamos isso. fazer mais uma vez, mais uma semana. Semana que vem a gente volta para o Filipenses, mas ontem me esbarrei nesse estudo aqui, que tem tudo a ver com o que a gente vinha falando, né, da mente de Cristo. E esse aqui fala um pouquinho mais direto sobre preocupação, a preocupação com o dia de amanhã, a preocupação com o futuro, com as coisas corriqueiras, né? Então, a gente primeiro, precisa de estar consciente de que a gente não tem controle, né? Gente, tem uns mosquitinhos chatos aqui. A gente não tem controle de nada. Não tem o controle de hoje, muito menos o de amanhã. Então, isso aí já é uma iniciativa, né? Já é um bom começo. Aí, quando você tem fé, você sabe que quem tem controle é aquele que te criou, é aquele que te ama, é aquele que te sustenta, né? Então, aí pronto, já é o segundo passo para não preocupar, né? O que que é preocupação? É se ocupar de alguma coisa que ainda nem veio. E nem sabemos se vem, né? A maioria das vezes a gente imagina, lembra que a gente tem falado muito sobre a nossa mente, né? Como que a nossa mente divaga e viaja na maionese, né? E se alguma de vocês é como eu sempre penso os piores cenários para as coisas que ocupam a minha mente e me preocupam, né? Sempre. Então, é nesse ponto que a gente tem que ir treinando. Ontem, quando eu estava descendo, tinha acabado de fazer o esboço aqui do texto, eu estava descendo e falei, gente, Deus quer que eu me lembre disso todos os dias, o dia inteiro, porque é muito fácil a gente perder o foco, né? É muito fácil a gente esquecer isso que a gente está estudando. Então, nós vamos começar com o versículo lá de 2 Timóteo 1:7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o Espírito de Deus em nós, né? Ele produz esses frutos aqui, ó, e ele nos dá poder, ele nos enche de amor, ele nos ensina a encarar e a viver as coisas com moderação. Então, eu fiz meu melhor para traduzir isso aqui. Vamos ver se ficou bom. Com que frequência gastamos energia com pensamentos que não merecem a nossa atenção? Nós passamos o tempo, grande parte do tempo, jogando o jogo do e se? E se? Aí eu botei uma lista aqui. Se eu ficar doente? E se o meu diagnóstico for câncer? E se esse remédio não funcionar? E se minha filha brigar com o namorado? E se meu filho não conseguir aquele trabalho? E se meu marido perder o emprego? E se minha mãe e meu pai morrerem? E se o meu candidato não ganha as eleições? Então, a gente vive uma vida de ifs, né? De e se, e se. A gente sempre coloca isso, essa frasezinha, né? Está sempre lá, tirando a nossa paz. E a gente começa a considerar, né, todas essas possibilidades do futuro e a gente pode viajar na maionese, porque a gente acaba esquecendo do hoje. E esse é o grande perigo. Tem tanta gente que está tão preocupada com o futuro que não está desfrutando o presente, né? Nossa imaginação tira o melhor de nós. Esquecemos de filtrar esses pensamentos através da verdade que é a palavra de Deus e as promessas dele para nós.
Quanto mais a gente conhece a sua palavra e o que Deus promete para nós, mais fácil vai ser da gente entregar e confiar. Não é que a gente consegue isso sem Deus, eu acho que não consegue, porque o homem natural não consegue. Mas o homem que está cheio do Espírito Santo e quer viver uma vida do reino, né? Como a gente ora lá, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O teu reino, o que que é o reino de Deus? É o Espírito Santo em nós. E a gente, nessa bagunça toda que a gente vive, a gente viveu o reino de Deus, a gente viver em paz do Espírito, a gente viver em amor, em solidariedade, em compaixão. Isso é que é viver o reino de Deus aqui na terra. Com frequência, com que frequência nossa situação acontece exatamente como a gente supunha que ia acontecer? Na maioria das vezes, muitos dos resultados previstos nunca concretizam, né? Tudo que a gente teve medo, a maioria das vezes não vai nem acontecer. E estamos mentalmente desgastados pela montanha russa desnecessária que a gente passou, né, o dia que não devia passar nela. Imaginamos e nos preocupamos em todas as peças, com que todas as peças do quebra-cabeça, que eu estou com um aqui de 2.000 peças e tem um monte de peça perdida, e a gente fica preocupado que tudo vai encaixar direitinho, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu planejei, quando quem vai encaixar essas peças é Deus. Ele sabe os pontinhos todos que têm que ser conectados. Ele sabe melhor do que nós, né? Então, os recursos são fornecidos, os minuciosos detalhes que Deus... Gente, basta a gente olhar a natureza, o detalhe de cada coisa, das plantas, dos animais. Se esse Deus gastou tanto tempo investindo na natureza, que como eu vou ler no final, como lá no Sermão da Montanha fala, que está aqui hoje, amanhã morre, quanto mais em nós. Ele está preocupado com cada... Às vezes a gente fala assim, não, não vou pedir isso para Deus, não, isso é uma besteira. Pode pedir, ele não importa. Ele está preocupado até com onde que você vai estacionar o seu carro, lá na porta do supermercado, pertinho. Até isso. Então, ele é aquele pai que zela. Quando os seus filhos pedem alguma coisa, por mais estúpido que seja, não te dá alegria, não te dá prazer que eles estão vindo a você pedindo? É a mesma coisa com o nosso pai, né? Não importa onde estamos ou o que temos em nossas mãos, se continuarmos a nutrir o medo do futuro e a ansiedade, perderemos a oportunidade de exercer a fé que Deus colocou dentro de nós. A razão pela qual, a razão pela qual, às vezes falamos, aqui chama leap of faith, né? Quando você toma uma decisão que você não tem ideia do que vai estar na frente, mas você toma a si mesmo. É o salto da fé, né? Que seria traduzido. Então, quando a gente toma esse salto, às vezes você não vai cair direto lá onde você devia cair. Às vezes tem um espaço, né? E aí você fala, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Tem um espaço entre os degraus, tem um vazio na estrada que vai depender da nossa fé, vai depender da nossa confiança naquele que tem tudo nas suas mãos, né? Isso exige que saiamos da nossa própria cabeça e confiemos completamente naquele que tudo sabe. Requer que nos lembremos de que, embora a nossa situação pareça permanente, porque quando a gente está no meio de uma tempestade, parece que nunca vai passar. Mas confiar em Deus faz a gente lembrar que não, sabe, a gente pode silenciar essas vozes, né, que essa situação não é permanente e que aquele silêncio que a gente falou semana passada, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Naquele silêncio você vai ouvir a voz de Deus e o seu coração vai se acalmar.
No meio da tempestade, o vento pode estar soprando lá de fora, mas o seu coração vai ter paz, né? Vai ter calmaria. Se pensamos por um momento que aqueles que são nossos heróis da fé, os que realizaram grandes maravilhas, os que continuam, as pessoas que a gente admira hoje em dia, se a gente pensa que eles passaram a vida sem medo, sem desafios, a gente está bem enganado. É só você Uhum. ler a Bíblia, você vai ver que teve muito medo. Quantas vezes eu já falei para vocês que na Bíblia existe a palavra não temas? Por alguma razão foi, né? O Sim. medo é parte da vida do ser humano. O medo é o presentinho que o diabo deu lá no pecado, né? Deus não criou o medo. Isso veio com a queda do homem, né? Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Então, esses homens, eles simplesmente decidiram, homens e mulheres, né? Decidiram que neste mundo maravilhoso, grande, cheio de vida, eles apenas servem ao Criador de tudo isso, ao que comanda, ao que tem poder de controlar essas coisas todas. Eles decidiram que, se quiserem vislumbrar a magnífica paisagem, e isso na vida nossa, né? Do que Deus tem, do propósito de Deus para nós, a gente vai ter que superar o medo da altura. A gente vai ter que superar o medo do desafio. A gente vai ter que superar o medo da incerteza, né? É aquele medo de ter controle, acho que essa é a palavra mais forte. A gente quer ter controle de tudo. E quando as coisas saem do nosso controle, aí o medo toma conta, né? Porque quando eles fazem isso, quando a gente faz isso, né, confia naquele que é o Criador de todas as coisas, quando saímos de nós mesmos e paramos de alimentar nossos medos, nossa mente seguirá o exemplo. Então, quando a nossa mente, né, consegue colocar Cristo como centro e a gente consegue dominar os pensamentos negativos, os pensamentos de ansiedade, né? O nosso coração vai seguir, o nosso coração vai ficar em paz, né? As nossas atitudes vão conseguir acompanhar o que a gente está falando para a nossa mente. Eu coloquei aqui, lembra que nós temos a mente de Cristo, mas também temos um adversário que nos persegue dia e noite para nos tirar a paz. Jesus falou que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, né? E esse ladrão é Satanás. Jesus estava referindo a ele, né? Que ele veio, ele roubou de nós a comunhão da presença de Deus perfeita, né? Ele quer destruir a nossa paz e ele quer roubar a nossa intimidade com Deus. Nossa mente deve viver pensando na eternidade e não nas circunstâncias que nos aterrorizam. Quando tomamos consciência disso, nos apossamos do poder da mente calma e sã, que só pode existir para aquele que confia no seu eterno pastor. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Eu vou ler todo esse texto que está lá em Mateus 6, se vocês quiserem me Uhum. acompanhar. Nós vamos começar no versículo 25. Diz assim: Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que, o que vão de comer, beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma horinha na sua vida, 1 minuto que seja. Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Isso aqui Jesus está falando para os discípulos. Portanto, não se preocupem, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Amém. Basta a cada dia. Nossas mãos estão cheias das responsabilidades de hoje e, no entanto, nos esforçamos para tentar alcançar o pote de amanhã. A gente vai lá buscar coisa que não devia estar aqui na nossa mente hoje, era para chegar lá amanhã, mas a gente vai sempre lá buscando. Nós nos perguntamos: o que estará dentro do pote de amanhã? Poderei eu lidar com isso? Será que eu tenho capacidade? Será que vou ter força? Aí já começa, né? Nós imaginamos, fazemos previsões, provisões, acumulamos tesouros na esperança de termos suficiente. Tudo baseado na nossa própria percepção que o futuro nos pode trazer. Quando o Senhor nos disse que a sua graça é suficiente, ele quis dizer que a sua graça é suficiente para cada dia. Tem um versículo que fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque são grandes as suas misericórdias. Elas se renovam a cada manhã, a cada manhã. Não temos ideia de como Deus conectará os pontinhos ou as pecinhas do quebra-cabeça com a nossa vida, o que vai acontecer amanhã. A Fátima acaba de ter uma amiga que passou por uma coisa triste, de perder um filho, né? Que nunca podia pensar, mas Deus hoje vai dar para ela o que ela precisa, o conforto, o alento, aquela paz no coração dela, que só Ele pode dar, né? Não tem palavras de conforto que a gente possa falar que vão conseguir acalmar o coração de uma mãe que perde um filho. Mas a paz de Deus que excede o entendimento. Né? Por isso que eu acho tão lindo, porque quando Paulo falou isso, né, que a paz de Deus que excede o entendimento, quando Jesus disse isso, que oferecia a paz, não a paz qualquer como do mundo, mas é a paz dele. A paz de um homem que estava a ponto de morrer numa cruz, de sofrer tudo que ele sofreu, e ele estava oferecendo essa paz para nós. Quando nos apossamos do amanhã, pegamos emprestado a preocupação e o sofrimento que não estavam designados para nós, para hoje. A previsão para um dia que ainda não experimentamos sempre parecerá assustadora. Como terei dinheiro, energia, saúde, tempo para fazer isso ou aquilo? Será que Deus vai estar aí comigo, vai me ajudar? Será que Ele vai lembrar que eu preciso dele, né? Imagina. Todas essas perguntas afligem nossa mente e nos convidam a entrar na montanha-russa do amanhã, com suas preocupações e medos. A realidade é que o sofrimento vai bater à nossa porta. Assim como a decepção, a rejeição, eles terão seu dia. A dificuldade será uma convidada na nossa mesa. Gente, ninguém passa na vida sem dificuldade, sem problemas. Mas quando eles aparecerem,
a gente vai estar pronto, porque nós confiamos que Deus está ao nosso lado. Ele está nos sustentando. O Senhor nos terá preparado para aquele momento. Qual é a melhor preparação do que saber que nós não estamos sozinhos, passando por nada nesse mundo? Ele nos sustentará a cada dia. Alcançar o pote de amanhã é a decisão de não abraçar o que nos está sendo oferecido hoje. À medida que vamos nos disciplinando em permanecer no dia de hoje, perceberemos o quão leve será a nossa viagem. Para alcançar esse estado de mente, simplesmente devemos confiar em Jesus para hoje e não pegar emprestado de amanhã. Gente, essas religiões pagãs, né, o hinduísmo, o budismo, essas religiões ou seitas, elas todas ensinam, né, a limpar a mente, aquela controle da mente. Mas se o controle da nossa mente não está nas mãos de Deus e de Jesus Cristo, não vai existir. Você vai conseguir esvaziá-la um pouquinho, como dizia minha avó, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Porque se você esvazia, mas não enche ela com o Espírito Santo, não tem lugar, né? Só na presença dele, né? É só nesse lugar que a gente derrama, que a gente chora, que a gente grita. Deus, eu acho tão lindo porque Deus não fica bravo quando a gente fica brava com as coisas que nos acontecem. Ele pode, ele prefere. A Bíblia fala que ele prefere que a gente seja gelado ou pegando fogo, melhor do que morno, porque ele não gosta de gente morno. Ele fala que os mornos dá vontade de vomitar da boca. Está lá em Apocalipse. Então, uma água morna é que as pessoas tomam para vomitar, né? Então, Deus, quando uma pessoa está completamente brava, revoltada, mas ela se expressa, Deus tem um lugar aí para falar com essa pessoa, né? Deus tem o mundo inteiro nas suas mãos e nada passa despercebido aos seus olhos. Nada, nada. Quero fazer uma oração que diz assim: querido Jesus, obrigada por nos lembrar do presente de hoje. Não sabemos nada do dia de amanhã, mas tu sabes. E eu sei que tu irás diante de nós. Ajuda-nos a viajar com leveza. O amanhã virá e quando chegar, eu sei que tu proverás o que necessitamos para conquistá-lo. Obrigada pelo lembrete que eu me concentre em ti e não ficar imaginando o futuro com base nas minhas circunstâncias e imaginação, que eu ainda não sei o que vai acontecer. Ajuda-me a confiar em ti, dando um passo de cada vez, acreditando que tu providenciarás o que for necessário para a minha jornada. Em nome de Jesus, eu te peço. Que essa seja a nossa oração, né? Que a gente esteja consciente que a gente precisa disso, né? Eu tenho exercitado tanto isso. Cada vez que alguma coisa vem, eu falo, não, vamos pegar cativo esse pensamento, porque isso aqui não vem de Deus, né? Levar cativo o pensamento que não é do Senhor e colocar na mão dele. Fala, Deus, transforma esse medo em confiança. Transforma essa ansiedade em paz, né? E aí ele pode fazer. Que Deus abençoe cada uma de vocês nessa semana, com a bênção de uma mente transformada, de uma mente confiante naquele que tudo sabe e que tudo pode.